E aí pessoal, tudo bem? Giovanni aqui, dando sequência então ao estudo do desenvolvimento humano. Nós estamos aí falando de sistema endócrino. O sistema endócrino, falamos de uma glândula que é muito importante, que é a hipófise, né? E nessa aula, deixa eu aproveitar para mostrar para vocês, temos uma imagem aqui que é muito interessante, então você consegue perceber exatamente onde está localizada a hipófise. Professor, mas ali está escrito pituitária. É a mesma coisa, tá? Pituitária ou hipófise, então é uma glândulazinha que fica ali na base do nosso cérebro. Do ladinho dela ali você vê então que tem o hipotálamo, porque o hipotálamo tem conexão com a neurohipófise. Mas nesse momento, vamos dar sequência ao estudo do sistema endócrino, falando de uma outra glândula, chamada de glândula pineal ou epífise. Perceba que a pineal ou epífise está ali destacada para vocês na imagem. E a pineal ou epífise, ela é uma glândula que tem importância na produção da melatonina. Cuidado para não confundir com melanina. Melanina é uma proteína, é um pigmento que dá cor para a nossa pele, que dá cor para o nosso olho. A melatonina é produzida pela pineal ou epífise e a melatonina não tem então nada a ver com a melanina. Melatonina está relacionada com o controle do seu ciclo biológico. A gente chama de ciclo circadiano. Ai, professor, que palavra difícil? Não é difícil, quer ver? Olha só. Regula o sono e o ciclo circadiano. Diano lembra dia, né? Então, circadiano é o ciclo relacionado ao controle do nosso dia. Não dia, só dia, né? Mas o controle do dia relacionado a dia e noite. Então, existe um hormônio que vai regular o nosso sono. E principalmente na infância, é importante que tenha uma boa qualidade de sono. Não que na fase adulta não seja importante, também é importante. Mas principalmente quando você tem um recém-nascido, uma criança pequena, um jovem, ele precisa ter uma boa noite de sono. Porque quando dorme, entra em sono profundo, temos a liberação da melatonina e a melatonina auxilia ali no crescimento, na liberação também do hormônio GH. Temos uma relação aqui entre melatonina e a liberação do GH. Por isso que quando você conversa com esses atletas fortões, os halterofilistas, você vai ver que eles cuidam muito também do sono deles. Não é só a academia fazendo atividade física, não. Eles sabem que eles precisam dormir bem para que o músculo possa crescer. Com relação ali à liberação do hormônio do crescimento. Porque quando dorme bem, né, temos a melatonina que regula o nosso sono e a liberação dessa melatonina só ocorre no escuro absoluto. Então aquela pessoa que dorme com a TV ligada, que tem claridade no quarto, isso não é interessante. Dê um jeito de que seu quarto fique bem escuro na hora que você for dormir, porque a melatonina ela é produzida em um escuro total, certo? Então, para você ter aí uma boa qualidade de sono. Tem gente que às vezes fala, professor, mas eu dormi 12 horas e acordei cansado, parece que não dormi nada. A gente não está falando de quantidade de sono, a gente vai falar de qualidade de sono. É importante dormir 6, no mínimo 6 horas, o ideal é 8, 9 horas, a gente vai ver isso mais adiante, né? Mas pelo menos o ideal 8 horas de sono. Tá? Menos do que 6 horas, podemos ter aí problemas relacionados até ao sistema imunológico que fica mais enfraquecido, podendo essa pessoa ter predisposição até a ter mais possibilidade de desenvolver algumas doenças do que uma pessoa que dorme bem. Tranquilo, gente? Então tá aí a melatonina produzida pela pineal ou epífise. Nós temos uma outra glândula importante que é chamada de timo. Talvez você nunca ouviu falar do timo. O timo é uma glândulazinha que fica bem ali no meio do nosso peito e o timo ele tem uma função imunológica, ou seja, defesa imune. Principalmente na infância, o timo ele é hipertrofiado, ele é maior na infância, mas no adulto ele sofre uma redução, ele sofre um processo de atrofia ali no adulto. Ele é responsável, gente, por ter uma função imunológica em maturação dos linfócitos T. Talvez não é importante até você decorar isso, mas vamos entender que linfócito T é um glóbulo branco
que defende o nosso corpo com relação a micro-organismos que invadem o nosso corpo. Então ele é responsável por maturar, por transformar esses linfócitos T e dar ali uma ação para esses linfócitos T possam atuar defendendo o nosso corpo. E está associado a produzir ali dois hormônios, a timosina e a timopoetina, que vão ter ação então em relação a essa defesa imunológica. Mas vamos falar da tireoide. A tireoide é uma glândula muito importante. A tireoide é uma glândula que fica aqui no nosso pescoço e ela tem o formato mais ou menos de uma borboleta e ela produz basicamente, três hormônios, o T3 e o T4, que controlam o metabolismo energético. O que é metabolismo? Como o seu corpo funciona. Então controla o seu metabolismo energético T3 e T4 e a calcitonina, que está associada ali ao metabolismo do cálcio. Por exemplo, o cálcio só é fixado no seu osso pela ação então da calcitonina. Ela auxilia na reposição de cálcio no osso. E nós temos as paratireoides. As paratireoides são 4 glândulazinhas que ficam coladinhas na parte interna da tireoide. As paratireoides produzem um hormônio chamado de paratormônio. O paratormônio tem função contrária à calcitonina. Se a calcitonina ajuda a repor cálcio no osso, o paratormônio ele auxilia no quê? Em retirar esse cálcio do osso. Veja que em momentos de jejum você precisa ter cálcio no seu sangue. E da onde que vem o cálcio se eu estou em jejum? O paratormônio auxilia na retirada do cálcio do meu osso para suprir esse cálcio lá no meu sangue, certo? Então nós temos aí o que a gente chama de metabolismo do cálcio. Falando da tireoide, então vamos falar um pouquinho em relação a esses hormônios, sendo um pouco mais específico. A tireoide então produz 3 hormônios, triiodotironina. Eu chamo de triiodotironina porque para a tireoide produzir o T3, ela usa 3 átomos de iodo. É pouquinho, mas precisa ter iodo. Para produzir o T4, que é chamado de tetraiodotiroxina ou tiroxina, usa 4 átomos de iodo. E temos a calcitonina. Vamos falar primeiro do T3 e do T4, triiodotironina e tiroxina. O excesso desses hormônios pode causar uma hiperfunção ali da tireoide e pode causar o que nós chamamos de hipertireoidismo. Você está vendo ali na imagem a localização da tireoide bem no pescoço, tem o formato de uma borboleta. Professor, o que acontece com pessoas que têm hipertireoidismo? Pessoas que têm hipertireoidismo vão ter o quê? Uma hiperatividade, pessoas que liberam uma produção de suor muito grande, perda de peso, aquela pessoa que tem dificuldade em ganhar peso, então ela perde peso com muita facilidade, fica com um nervosismo muito aflorado, exoftalmia. O que é exoftalmia? É quando o olho fica arregalado, um olho arregalado, um olho que está parecendo que vai até saltar da face do indivíduo, a gente chama de exoftalmia. E pode causar bócio endêmico. O bócio endêmico é o inchaço da glândula tireoide, Então, isso por hipertireoidismo. Mas nós temos também o hipotireoidismo. O hipo quer dizer uma função abaixo do normal. E o hipo nós temos então quando o T3 e T4 são produzidos abaixo do normal. Essa pessoa então ela tem uma facilidade em ganhar peso, problema relacionado à memória, tem problema relacionado aqui, com relação ali diminuição do metabolismo celular, bradicardia, ou seja, uma desaceleração dos batimentos cardíacos, mixedema, inchaço da pele e também pode desenvolver ali um bócio. Bócio é o inchaço da tireoide, forma um papo aqui no pescoço. E o hipotireoidismo na infância pode causar o que nós chamamos de cretinismo. Cretinismo, então, quando a pessoa tem na infância um hipotireoidismo, isso pode causar inclusive retardamento mental. Aqui você vai ver então, com mais detalhes, ali a tireoide e as paratireoides. Então são 4 paratireoides que ficam coladinhas na tireoide, só que voltadas para o lado de dentro. Na imagem ele mostra para o lado de fora, só que para você que possa entender e localizar as paratireoides. E nós temos a calcitonina. A calcitonina atua diminuindo a quantidade de cálcio no sangue. Por que ela diminui a quantidade de cálcio no sangue, professor? Porque ela auxilia que o osso acabe absorvendo esse cálcio.
Então ela diminui o cálcio do sangue e aumenta o cálcio no osso. Enquanto que as paratireoides fazem a ação contrária. Elas aumentam o cálcio no sangue, diminuindo o cálcio do osso. As paratireoides produzem um hormônio que é chamado de paratormônio, que age aí no metabolismo do cálcio. E a gente pode então entender o que acontece, né? O que pode acontecer de errado com a tireoide. Então você pode ter a questão do hipotireoidismo, do hipertireoidismo, que está associado, né? Os dois acabam sendo associados ao bócio, que é o inchaço da tireoide. Podemos ter até algo relacionado como uma, né, situação de câncer na tireoide. Existe um problema relacionado à tireoide, né, que é chamado de tireoidite de Hashimoto, que é associado a um problema também grave ali na tireoide. Então você tem aqui, olha só, o hipotálamo, ele produz ali um hormônio que estimula a hipófise, e a hipófise estimula a tireoide a funcionar, certo? Então, são problemas aí associados à tireoide. E aqui ao lado você vê uma imagem de um pescoço inchado. Ah, professor, o que aconteceu com esse pescoço? Na verdade não é bem o pescoço, é a tireoide que está hipertrofiando, ela incha, né? Ela aumenta de volume e aí forma esse inchaço ali no pescoço. Isso é chamado de bócio, né? Quando você fala de tireoide, né, a gente vai dar uma olhada agora no seguinte, ó, os hormônios da tireoide regulam funções vitais. Tá, mas eles são importantes para quê? Eles regulam funções vitais como frequência cardíaca, a temperatura do seu corpo, a hipertrofia muscular, ganho de massa muscular e depende do iodo, né? Então, para produzir o T3 e T4, eu preciso do iodo. Lembrando que o iodo é um sal mineral que você encontra no sal de cozinha. Quando você vai lá no supermercado e compra um sal de cozinha, veja na embalagem que está escrito lá. Contém o quê? É um sal iodado, ou seja, é um sal que tem presença de iodo. É difícil encontrar iodo na alimentação, por isso que ele vem embutido ali no sal de cozinha. Então, uma fábrica de sal, ela é obrigada a adicionar o iodo no sal de cozinha, entendendo que o sal é uma substância que todo mundo consome. Bacana? Então, fechamos assim mais uma aula. Até a próxima, gente!